Guarani, a maior etnia indígena da América do Sul. Eram abundantes na Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Eles controlavam uma vasta extensão territorial. Uma delas, hoje, chamamos de Brasil. Habitavam em sociedades descentralizadas e dividiam-se em diversos subgrupos étnicos. Diferenciam-se do modo de falar a língua guarani, língua essa do tronco tupi. Também de praticar sua religião e suas relações com o meio ambiente. Habitando em aldeias, residiam-se em ocas, casas comunais, dispostas de maneira circular ao redor de um espaço central, onde realizavam rituais e festejos. Eram considerados seminômades, ou seja, mudavam de lugar conforme iam se esgotando os recursos naturais. Para eles, a terra Tecoá é parte integrante da família, devendo ser respeitada e reservada. Sob o ponto de vista político, não possuíam organização estatal ou qualquer hierarquia política, mas alguns guerreiros e líderes espirituais eram valorizados por suas habilidades. Muitas vezes, diferentes tribos mantinham contato entre si, em busca de cooperação devido à proximidade da língua falada. Eram caçadores e coletores. Os homens caçavam, pescavam, navegavam em canoas, guerreavam e preparavam a terra para o plantio, principalmente do milho e da mandioca. Já as mulheres colhiam as plantações, praticavam diversidade de tipos de artesanatos e cuidavam das crianças. Eles tinham o costume de andar nus, faziam pinturas corporais e usavam vários adornos com penas de aves. Suas celebrações e ritos eram conduzidas por pajés, figura essa que fazia ligação entre os ativos e a sua espiritualidade politeísta. Segundo relatos, eles praticavam a antropofagia, um ritual canibal onde se acreditava que ao ingerir a carne do inimigo, sua força era absorvida. Dominantes nas regiões litorâneas do sul e do sudeste brasileiro, assim como nas bacias do rio Paraná e Prata, eles foram os primeiros a entrar em contato com os europeus. E estima-se que sua população na época girava em torno de 2 milhões de habitantes ou mais. Porém, em 1500 começaram a acontecer expedições europeias. E na medida em que os europeus avançavam, diferentes populações guaranis eram encontradas e nomeadas pelos colonos brancos. O contato com os exploradores inicialmente foi pacífico, ocorrendo até mesmo o escambo, ou seja, troca de materiais entre eles, mas com o passar do tempo, a vida dos nativos mudaria drasticamente. Com a colonização, os portugueses aos poucos começaram a escravizar esses indígenas, pois desejavam ter mão de obra em suas plantações, e assim, muitos conflitos foram travados. Com a baixa de milhares de nativos, os bandeirantes eram exploradores que no período colonial realizavam expedições no interior do país. Eles caçavam e aprisionavam indígenas, vendendo-os como escravos para os fazendeiros. Eles também buscavam por ouro, prata e pedras preciosas. Eles foram responsáveis por dizimar diversos povos nativos. Aqueles que não aceitavam ser subjugados eram mortos sem nenhuma piedade por arma de fogo. Além das guerras, muitos nativos pereceram devido a doenças trazidas pelo homem branco, como a gripe, sarampo e varíola, pois os nativos não possuíam anticorpos para resisti-las, sem mencionar o fato de que algumas vezes isso era feito de forma intencional. Os padres jesuítas também adentram no território brasileiro em 1549, com o fim de catequizar os nativos, trazendo conceitos novos como o monoteísmo, o pecado e o uso de roupas. Eles construíram reduções também, chamadas de povos omissões, onde muitos nativos abandonaram suas tribos para viver juntos aos jesuítas. Nestes aldeamentos, eles tentavam educar os nativos aos padrões europeus, levando-os a abandonar o politeísmo, a poligamia, prática canibais, que além, é claro, de ensinar o catolicismo e a prática do uso de roupas. E, em algumas ocasiões, os bandeirantes entravam em conflitos até mesmo com os padres jesuítas, destruindo muitas missões e expulsando diversos padres. Tudo isso em prol da ganância e da escravidão. Desde 1500 do século XVI, eles sofreram perseguições e massacres por parte dos colonizadores espanhóis e portugueses da região litorânea e do sul e sudeste brasileiro, bem comum nas bacias do rio Paraná e Prata.
Pelas matas, os brancos levavam doenças e dizimavam aldeias inteiras. Suas ambições de conquista e riqueza acelerou a assimilação cultural forçada dos indígenas, a escravidão e o seu uso indiscriminado como mão de obra. Para os guaranis, a terra é a origem da vida. No entanto, até hoje, seu território tem sido devastado por violentas invasões lideradas por fazendeiros. Quase todas as suas terras foram roubadas, em virtude das crescentes pressões exercidas pela sociedade moderna. Os guaranis perderam áreas que jamais poderão tomar de volta, e embora estejam espalhados por diversos países, são considerados até hoje como o mesmo conjunto de povos que falam línguas muito semelhantes, costumes e hábitos parecidos, afinidade de interesse além de traços históricos e tradições comuns. São pessoas que têm origem étnicas comuns, mas que foram se diferenciando entre si no decorrer dessa triste história. Atualmente, no Brasil, a população desta etnia gira em torno de 60, 70, 80 mil integrantes, conforme estimativas do censo, e eles habitam 7 estados diferentes.